Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, que sentiram afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além desse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, em relação aos coletivos, também faço tiragem na sua energia. Para quem sentir afinidade com o meu trabalho, através da descrição do vídeo, vocês vão conseguir o contato direto comigo. Também tem o contato, o site para que vocês possam realizar doações para o pessoal do Rio Grande do Sul, que por conta das enchentes e das chuvas estão passando por esse momento de necessidade. Para aqueles que desejam doar e ainda não conhecem uma oportunidade que seja segura, apresento aqui na descrição do vídeo essa oportunidade, essa possibilidade. Também apresento a possibilidade que vocês conheçam o canal Exu e seus Encantos, comandado pelo Alexandro. Lá ele fala sobre questões voltadas para religião de matriz africana, principalmente entidades, Exus, pombagiras. E nesse momento ele aceita possibilidades de interpretação de sonho, mas principalmente interpretação de sonho nem tanto, mas nesse momento ele está aceitando mais responder dúvidas, tirar dúvidas referente a condições de funcionalidade da espiritualidade, como o Exu tal atua, né, em geral na falange, né, questões voltadas a abuso de autoridade de pais de santo. Ele quebra, inclusive, nesse momento, muitas questões de crenças limitantes voltadas e passadas por dirigentes, que através do medo, através da imposição, da ignorância, acaba por muitas vezes controlando e impondo o medo. Então ele está fazendo um trabalho muito bacana para poder desconstruir isso, é claro, através da análise, de visão e de aprendizado dele. Nem todos nós, nenhum de nós temos a verdade absoluta. Mas para quem sentir afinidade, tiver dúvidas e quiser uma pessoa responsável, competente, que passe esse conteúdo de uma maneira humilde, mas muito responsável e edificante, eu recomendo esse canal. Então, passado tudo isso, temos aqui mais uma vez um vídeo do Caminhada Lenormand, dessa vez com a carta número 28, a carta do Homem. Temos aqui dois decks mais simplistas, por assim dizer, ok? Esse aqui eu trago porque, um exemplo, ele nos dá a disposição de duas lâminas. Vocês podem substituir ou podem mantê-las. Eu as mantenho, porque se houver a necessidade de considerarmos uma relação homoafetiva ou uma consideração de uma terceira pessoa envolvida que seja do mesmo gênero de uma das partes já envolvida na questão, automaticamente vai apresentar a mensagem. Ou seja, se tivermos uma espécie de triângulo amoroso, obviamente seria conveniente você deixar as duas lâminas. É claro que as lâminas não respondem a gênero, pessoal. As lâminas respondem à energia. Mas, para vocês que acharem de melhor conveniência mantê-las, como é o meu caso, deixem, ok? Essa aqui também tinha duas lâminas, mas nesse caso aqui foi retirada. Não vi a necessidade de mantê-las, colocá-las novamente, tá? Aqui é uma carta com demais elementos para que vocês possam enriquecer a possibilidade de interpretação em relação ao seu jogo. E aqui temos o deck temático, o Afrodite Lenormand, tá? Eu costumo chamar de deck temático. Eu vou começar por esse deck aqui, pois eu acho muito interessante, né, nós visualizarmos a condição de que no oráculo, no baralho cigano, referente à carta do homem, no baralho de Maria Padilha, eu também diria, nós não temos que considerar isso aqui apenas como sendo um gênero, apenas como sendo um homem, esse símbolo. Essa carta por si só, ela representa, é como se ela expusesse, potencializasse a condição de que aqui nós não estamos falando somente do homem, gênero. É claro, pessoal, aqui nós temos na consideração, nas considerações que nós fazemos em relação ao deck de Afrodite, tudo que está representado aqui é o que seria a referência daquele símbolo diante do mundo de Afrodite, por assim dizer. Então, esse é o arquétipo, né? É o símbolo máximo do que seria o homem ideal para Afrodite.
Só que aqui nós também estamos falando sobre a condição de tudo aquilo que é da frequência masculina, da frequência Yang, que é aquele da realização, da batalha, do fazer as coisas acontecerem, de ir resolver a situação, aquele aspecto mais guerreiro, mais de iniciativa, o impulso, todo aquele aspecto que vocês reconhecem em relação ao padrão Yang, pesquisem para quem não tiver conhecimento, acredito eu que todos vocês tenham, tá, gente? Que chegaram até aqui, vocês já devem ter um conhecimento, até vasto, até mais amplo do que eu. Mas de maneira geral, aqui estamos falando sobre o aspecto masculino, o aspecto Yang da força. E quando nós falamos aspecto masculino, nós estamos falando de gênero. Podemos inclusive falar de uma mulher que tem um padrão arquetípico, né? Um símbolo em si mesma, de um padrão muito forte no que se refere ao Yang. Então, em alguma tiragem, se essa carta sair, ela pode ser uma determinação, ou na verdade, explicando melhor, pode ser um conselho, né? De que uma pessoa ela precisa, né? Se impor mais, ela precisa ser uma pessoa mais yang, ela precisa ir mais atrás dos seus conceitos, ir mais atrás do seu princípio, defender mais os seus princípios, guerrear mais pelos seus horizontes, pelas suas necessidades, pelas suas vontades. Aqui fala de uma pessoa que deve realizar, não deve ficar esperando. Diferente da frequência Yin que eu vou falar posteriormente no próximo vídeo. Aqui nós estamos falando sobre realização. Então pode ser algo que esteja te faltando e o que vai determinar isso são as cartas que circundarem. Pode ser que seja algo que está te faltando ou está em excesso. Você pode ser uma pessoa com uma frequência Yang excessiva ou em falta. Eu não vou falar mais sobre essa questão do Yang, né? Do masculino, do feminino, sombra, luz, né? Lua, sol, porque é uma coisa que... Mas o que vocês precisam entender é que o Yin e Yang trata de opostos. Opostos que não são necessariamente rivais, mas complementares, né? Então aqui nós podemos falar, mesmo que nós não tivéssemos a opção, por exemplo, de um homem, temos aqui a carta de um homem e de uma mulher. Se estivermos representando uma pessoa na tiragem, essa pessoa pode muito bem representar aquela que tem um aspecto mais feminino, mais receptivo, mais amoroso, a pessoa que é mais afetiva, que é guiada mais pelo coração. Possivelmente essa pessoa ela é mais discreta, uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que aguarda, uma pessoa que acolhe. E aqui a gente fala do oposto. São energias complementares, então podemos falar sobre um casal homoafetivo, por exemplo, em que um é representado por esse arquétipo, esse símbolo, e o outro é representado por esse. Ou, como eu falei, pode representar uma atitude, uma ação, uma frequência, uma energia, tá? Agora, obviamente, de maneira geral, pode também representar uma pessoa, não necessariamente uma pessoa próxima de consulente, da consulente. Pode representar sim uma pessoa do gênero masculino, pode representar um pai, né? Um patrão, um avô, enfim, qualquer pessoa de importância para o consulente que ele já conheça ou que ele pode vir a conhecer, óbvio, dependendo das cartas que circundarem, né? Nós vemos aqui dois aspectos importantes e interessantes, na verdade três, né? Essas três cartas nos referem a um aspecto mais romântico do homem. Até daria para nós sentirmos a representação aqui de que é um homem que protege, que guarda, que auxilia, é movido pela arte, por exemplo, nesse caso aqui. Esse homem aqui, ele é mais romântico, né? Então, ele poderia representar alguém que gosta daquela troca de mensagens românticas. Exemplos de elementos que vocês podem aproveitar através da descrição, através do que vocês percebem nas cartas. Esse homem aqui é um artista. Vocês entendem? Não significa necessariamente que vocês vão ter que usar essa análise, mas pode ser que isso chame a atenção de vocês no momento que vocês estiverem fazendo a tiragem. Se nós tivéssemos essa carta aqui, já seria uma outra condição. O homem garboso, elegante, mas ele não dá
um aspecto tão forte assim de romantismo. Agora, ele deixa de possibilitar nós falarmos sobre um homem que seja romântico? Claro que não. Por isso eu estou falando para vocês. Vocês têm que. Esse detalhe que eu mencionei para vocês anteriormente deve chamar atenção em relação a algumas tiragens específicas. Não é para vocês considerarem isso sempre. Vocês podem considerar a cor da roupa. Olha, ele é um homem mais apaixonado, um homem mais fogoso, um homem mais movido pelas intenções, pelas emoções, pelas paixões. Enquanto esse aqui é um homem mais racional. Olha as vestes verdes dele em predominância. Então costuma ser um homem mais pé no chão, mais firme, mais centrado. Pé no chão, de fato. Agora, não precisa isso necessariamente ser uma determinante na tiragem de vocês. Vocês podem muito bem ter uma perspectiva diferente. De maneira geral, nós falamos, como eu já falei para vocês, de uma frequência yang, de uma frequência masculina, uma frequência de proteção, ou, de maneira geral, simbolizar uma pessoa que tem uma frequência, tem um lado mais masculino. Uma pessoa que, por muitas vezes, pode. Eu preciso explicar isso aqui para vocês, é até chato, né? Porque eu não acho que exista a necessidade, mas infelizmente muitas vezes é necessário explicar. Porque muitos de vocês vão começar a imaginar, talvez, alguns de vocês, né? Não acredito que muitos, mas alguns de vocês ainda vão imaginar que se estivermos falando de uma mulher, de uma energia, de uma mulher de energia mais masculina, nós estamos falando necessariamente de uma lésbica. E não é assim. Estamos falando de uma mulher de muita iniciativa. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês. Existem muitas mulheres que chegam na minha mesa de jogo, tá? Ou então no dia a dia reclamar que os homens eles não têm muita iniciativa. Eles não têm aquela coisa de ir para cima das questões que eles desejam, eles não têm iniciativa com elas. E por muitas vezes eu percebo que as mulheres estão nesse aspecto aqui. As mulheres estão nesse aspecto mais yang, estão nesse aspecto de ir atrás, de querer o que deseja, e isso não tem nenhum problema. Quando você não faz isso em excesso. Quando você não deixa que o outro apresente também a oportunidade de visão dele. Quando você não deixa que o outro se posicione. Até quando você é excessivo no seu sentimento, você está sendo uma pessoa yang, porque você está entregando demais. O yang é a entrega. O yin é o receber. Então, por muitas vezes, temos uma mulher que é extremamente feminina, mas ela está sendo muito yang no aspecto de entrega. Ela está indo demais e recebendo pouco. Está recebendo pouco porque o outro não está entregando? Não. Porque ela está numa frequência yang em demasia. Então, ela está se doando demais, ela está indo demais de encontro. Ela está fazendo demais e recebendo menos. Então, de maneira geral, né, a carta do homem nem temos muito o que falar. Ela pode falar sobre uma presença, né, conhecida ou desconhecida, que você ainda vai conhecer, ou sobre energia. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, se alguém tiver algo mais a apresentar em relação à carta do homem para nós, fique à vontade para deixá-lo através da descrição do vídeo, na verdade, através dos comentários, tá? Vou ficar muito feliz com isso, vocês vão agregar para mim, irão agregar também para aquelas pessoas que estão iniciando nesse momento, tá? E até mesmo para aquelas pessoas que já têm um tempo de caminhada na cartomancia, mas ainda assim pretende descobrir ainda mais sobre esses horizontes, né? Eu acredito que o mais mágico, único e lindo da cartomancia é que você nunca pode dizer que sabe tudo. A cartomancia é um frequente aprendizado. Um símbolo para você que significa tal coisa, pode ser que amanhã signifique outra coisa. Uma análise que você nunca fez em relação a algum aspecto que temos aqui nessa carta, automaticamente pode fazer sentido para você numa próxima tiragem. E algo que você considerava muito pode deixar de acontecer em uma outra tiragem. Então, é isso que eu preciso apresentar para vocês. Na verdade, esse é o meu objetivo. Eu vejo que as pessoas têm muitos aspectos que elas determinam como sendo pétreos. Elas não se abrem para outras possibilidades. E aí, às vezes, elas chegam, né? Chega um consulente com uma questão diferente e elas não conseguem interpretar porque elas só têm a mesma visão daquela carta, referente a tal assunto. Ou então, referente a tais assuntos, ela tem algo muito petrificado. Uma ideia muito arraigada do que seria aquele símbolo ali. E você precisa se abrir. Inclusive para os detalhes. Muitas vezes,
O que vai chamar mais atenção pode ser sim que exista uma presença de um homem, vamos dar um exemplo, mas aqui pode chamar atenção esse ambiente. Essa pessoa está em aguardo de alguém, ela pode também estar lendo algo para poder fazer o envio. Nos tempos antigos existia aquilo que chamava de moleque de recado. Então os romances aconteciam muitas vezes, as comunicações através desses rapazes, né? Esses meninos. Então ele pode ter recebido um recado para ir ao encontro de uma dama, de um cavaleiro, seja como for, um cavaleiro. Repare que ele está muito bem alinhado, né? Bem arrumado, dando, né? Aquela frequência, aquela possibilidade. Olha como ele está com o seu, a sua bengala na mão. Lembra daquilo que eu falei para vocês sobre aquela questão de estar pronto? O Yang também fala sobre isso. O homem, né, o aspecto homem, que está aí, nesse caso, na frequência Yang, na energia Yang, fala sobre estar pronto. Parece que ele já recebeu o recado e ele está para sair. Olha como que ele está todo alinhado, todo arrumado e ele já está com a sua bengala na mão. E ele está num ambiente externo, ou seja, ele pode já estar de saída. Se vocês repararem aqui, vocês percebem como que essa carta fala sobre aquilo que eu falei sobre Yang e Yin. Não parece que essa moça está em espera? Ela está com um buquê na mão. Então não parece, né, que ela vai para algum lugar. Parece que ela está esperando esse cavaleiro. Parece que ela enviou uma comunicação para ele, né? Ele recebeu e ele está indo de encontro a ela. Percebam a carta, sintam a carta. Vocês diriam que essa moça está indo a algum lugar? Ela está arrumada para recebê-lo, mas não parece que ela está de saída. Já ele, sim. Reparem que até ela está com os dois pés no solo. Ela não estava mostrando. Nesse caso aqui, ele está com um pé à frente do outro. Vocês entendem o que eu estou querendo passar para vocês? Não significa necessariamente que vocês vão levar em consideração tudo isso em todas as tiragens. Mas eu estou apresentando aqui uma linha de análise para vocês entenderem aquilo que pode vir a chamar a atenção de vocês nas cartas. Então, a frequência Yang também pode falar sobre alguém, né, muito apaixonado e até certo ponto precipitado, mas eu vou falar sinceramente para vocês, tá? Não é o que eu costumo tirar, na verdade nunca aconteceu. Eu já vi pessoas considerarem, mas isso nunca aconteceu, né? No aspecto de precipitação. Não, eu vejo no aspecto de ação, atitude. E para mim, inclusive, esse é um aspecto muito positivo, tá? Agora, no seu aspecto negativo, a pessoa ela pode estar sendo muito bélica, não está aguardando as circunstâncias, quer partir muito para a batalha. Tudo é um motivo de contenda. Então, existem múltiplas possibilidades para que vocês possam interpretar, fora só do gênero. Então, nós podemos falar sobre uma mulher que é muito guerreira, uma mulher que é muito adepta a guerras, está comprando guerras suas e dos outros. Está indo muito para a batalha, está indo muito para cima, não deixando com que a outra pessoa se defenda, com que a outra pessoa ela se posicione diante das circunstâncias, em qualquer nível de relacionamento que for. Enfim, né? Temos múltiplas possibilidades, tá? De interpretação em relação à carta do homem. Eu diria que nós temos múltiplas possibilidades de interpretação maiores em relação à frequência, Yang, como eu falei, do que do próprio gênero, condição homem. Nesse caso, funciona de uma maneira muito resumida, tá? Inclusive, existem pessoas que não consideram essa condição, né? De energia, frequência, de atitude que falta ou está em excesso. As pessoas preferem ver de uma maneira muito mais simples. E se assim for melhor para você, tudo bem. O baralho ele vai responder para você de acordo com conforme você tem a concepção,
daquele símbolo. Mas eu prefiro expandir os horizontes. Enfim, se você, como eu, prefere expandir os horizontes e você tiver alguma concepção em relação a essas cartas que eu não apresentei aqui, em relação a essa lâmina do homem, fique à vontade para deixar suas considerações nos comentários, para o meu aprendizado, para o aprendizado de outras pessoas. E é isso, ok? Espero nos encontrarmos novamente em breve. Até o próximo encontro. Valeu, fui!